Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. Dessa vez trazendo outro tema de análise, mas dessa vez aprofundando um pouco mais na questão do candle, né, dos candlesticks, porque eles são importantes para a gente entender como, né, estabelecer até o nosso stop loss. Né? Por isso que o tema do vídeo de hoje é a leitura de candles para stop loss. Então vamos direto ao ponto, porque eu sei que vocês gostam disso, objetividade. Muitos traders costumam utilizar o stop técnico ou financeiro, isso varia de cada pessoa. Existem estratégias e estratégias que têm um stop um pouco mais longo, um pouco mais curto, isso depende do estilo do trader. Né? E é por isso que existe o stop financeiro, por conta desse depende de cada trader. O que eu estou tentando dizer com isso? O que eu estou tentando dizer é que existe traders que têm... Existe um trader que tem um emocional, existe outro que tem outro. Então, alguns estão mais aptos a aceitarem o stop técnico, né? Aquele stop que a estratégia está sugerindo em contexto gráfico. Mas existem pessoas que não têm um emocional muito bom para estabelecer um stop técnico, porque talvez achou muito caro ou coisa do tipo, e por isso o stop financeiro surgiu. Mas hoje a gente vai ver a análise que pode ser feita para estabelecer um stop. E nesse caso a gente vai acabar usando técnica. Então se você é um tipo de trader que usa stop financeiro, eu acho que esse vídeo não vai te ajudar muito. Mas se você quiser continuar vendo, talvez você conheça uma forma de como estabelecer um stop técnico dentro do seu trading plan. Ok? Então a gente vai usar o exemplo gráfico, né, que eu acho que fica muito melhor de explicar para vocês do que ficar só falando. Então aqui no caso a gente tem um mercado, né, em tendência de alta, só que o que acontece? Aqui a gente já vê um padrão de candle, né, esse padrão de candle que algumas pessoas chamam de estrela cadente, outras pessoas só chamam de spinning top, ou algumas pessoas confundem. Né. Eu acredito que isso seja um spinning top por conta do primeiro candle ser dos compradores, o do meio ser um candle de indecisão, mas com o corpo do candle muito pequeno, e o terceiro candle mostrando força vendedora. Isso para mim é um spinning top, tá? Mas algumas pessoas podem chamar sem problema de uma estrela. O importante é entender a relevância do candle, ok? E aqui a gente vê já um padrão de candle de reversão de tendência logo após uma tendência de alta. Então ele está em uma característica interessante para a gente pensar que o mercado vai cair. Essa é a primeira coisa que a gente tem em mente. Só que o nosso stop loss ele tem que ficar aonde? Se vocês observarem melhor, a gente já até colocou aqui uma figura. O preço ele estava em tendência de alta, só que ele acabou, o preço ele acabou ficando muito, como eu posso dizer, ele foi meio que reduzindo a sua força, né? Porque a gente pode perceber aqui que em uma tendência de alta a gente vê claramente os candles dos compradores, mas a partir chega um determinado momento do preço e que o preço ele vai ficando um pouco mais demonstrando menos força compradora, porque você começa a ver mais pavios, você começa a ver mais uma junção de candles de compradores e vendedores, você vê o preço compactando, ele estava ascendente, ele já está ficando um pouco, ele já está declinando aqui, então a gente já percebe nesse contexto um enfraquecimento da tendência de alta. Só que, além disso, a gente identificando isso, a gente acaba encontrando uma figura, né? E onde que a gente coloca o nosso stop? O nosso stop ele tem que ficar em um nível onde a gente acredite. A gente não espera que o preço chegue no stop, mas a gente tem que colocar tecnicamente um lugar que o mercado ele não tem uma probabilidade muito grande de chegar. E como a gente está vendo aqui que esse padrão de candle foi formado em uma região superior da figura, a gente deveria colocar o nosso stop acima do pavio, né, desse padrão de spinning top, e acima dessa parte superior da figura. Por quê? Porque a gente tem dois níveis, né, de resistência, por assim dizer, que pode segurar o preço ali a ponto de não fazer ele voltar. Então o nosso stop ele tem que ficar acima da resistência, do caso da figura, né, por conta da parte superior, e acima do pavio. Isso é um nível de segurança e adequado para colocar um stop loss aqui. E aí depois a gente vê que o mercado realmente ele não foi para a direção oposta, ele realmente foi no sentido baixista, certo? E como vocês podem perceber, o stop não foi alcançado. Depois disso o preço ele retorna, né? Ele chega num ponto, mas ele volta para cima de novo. Só que o que acontece? A sombra do candle, desse segundo candle aqui que vocês estão vendo que está circulado, a sombra do candle sinaliza interesse dos vendedores na mesma faixa de preço anterior.
E a faixa de preço anterior é aquele spinning top que a gente tinha analisado, acreditando que o preço ia cair, que está aqui circulado também. E percebam que esse segundo candle, ele está com o corpo do candle muito pequeno e o pavio ele está muito grande. E o que isso significa? Significa que os vendedores estão realmente interessados nessa região. Por quê? Porque esse pavio só se formou porque durante a formação do candle, os compradores tentaram fazer um rompimento dessa resistência, que era a máxima do spinning top, mas sem sucesso. Foi tão sem sucesso, não só isso, os vendedores acabaram reduzindo o corpo do candle, a gente quase que não vê o corpo do candle, né? Porque a sombra já está muito nítida por conta da força dos vendedores. E aqui nesse caso a gente coloca o stop acima desse pavio. Existem pessoas que gostam de colocar um pouco mais próximo, bem na pontinha do pavio, mas eu recomendo que seja em situações assim, em que um padrão de candle, que isso se formou na mesma faixa de preço que um padrão de candle baixista relevante, não só se formou, como também teve uma probabilidade baixista correta. Eu não sei se ficou claro para vocês. Eu vou repetir para vocês entenderem. Vocês podem colocar o stop na pontinha do spinning dessa sombra do candle, quando vocês verem que, se na mesma faixa de preço onde esse pavio foi formado, existia um padrão de candle, né? Olhando para o passado, você vai ver aqui o spinning top no caso, e se a formação do spinning top atendeu a probabilidade baixista. E como a gente mostrou aqui, o mercado mostrou um candle forte de queda aqui logo após a aparição do spinning top. Então, esse pavio que apareceu aqui agora, ele fica muito mais confiável por conta disso, porque o preço já chegou nesse nível, mas ele já apresentou uma queda. E então, aqui no caso, é válido você colocar um stop bem na pontinha do pavio, se você quiser. E aqui a gente vê realmente os vendedores mostrando a sua força em um movimento bem visível, né, bem expressivo de queda. E como vocês perceberam, foi feito toda uma análise, desde a tendência de alta até o preço apresentando muitos pavis. Então, quando a gente vai definir um stop e quando a gente tenta analisar a probabilidade de onde o mercado vai, a gente tem que olhar o contexto em geral, não ficar olhando só um candle ou outro. Vocês viram que eu fiz toda uma observação até a hora de estabelecer o stop, então isso é importante também, tá? Bom, aqui a gente tem uma situação em que o mercado, na sua queda, ele deu uma pausa, né? E ele tentou retomar a tendência de queda. Mas o que aconteceu? Aqui onde está circulado, a gente vê que apareceu um candle com uma sombra bem relevante. E essa sombra do candle sinaliza interesse dos compradores na mesma faixa de preço anterior. Porque se vocês olharem aqui atrás, a gente vai perceber que houve uma pausa de preço, né, que foi aqui nessa região, e depois a gente vê um engolfo de alta mostrando a força dos compradores aqui nessa região. Ou seja, esse candle de alta, né, esse engolfo de alta, só apareceu por conta da demanda compradora. Então, esse ponto aqui mostra que se o mercado voltasse a esse ponto, teria o interesse dos compradores. Tá? Tanto que aqui, nessa queda aqui, a gente pode perceber que no primeiro momento o mercado subiu, depois ele caiu e depois ele apresentou um candle de rejeição, ou seja, os vendedores tentaram romper o suporte, não conseguiram porque os compradores empurraram o corpo do candle para cima. E aí a gente coloca o nosso stop aonde? A gente coloca o nosso stop abaixo desse pavio, até porque foi uma segunda tentativa dos vendedores de continuar a tendência de queda, mas eles não conseguiram. Então é seguro vocês colocarem o stop loss aqui abaixo do pavio desse candle. E aí logo em seguida o preço faz um movimento de alta. Certo? Bom, aqui a gente tem outro contexto, né? A gente tem um contexto onde a gente tem faixa de preço, né? Aqui a gente tem uma faixa de preço relevante dos compradores. Por quê? Porque houve uma continuação de alfa com o engolfo de alta. Ou seja, aqui o preço deu uma lateralizada, mas apresentou o engolfo de alta e depois a gente vê a tendência que se formou de alta, certo? Mas aí, o que acontece? Quando o preço ele voltou para essa região, né? No futuro, depois de ele ter caído, né, o martelo ele se formou na mesma faixa de preço que os compradores se interessaram antes. Ou seja, é a mesma situação em outro contexto gráfico. Né, a situação onde o preço fez uma pausa, apresentou um engolfo de alta, logo seguida de uma tendência ascendente. Aí, né? E aí, quando o preço voltou, ele apresentou o martelo
que é uma figura de reversão de tendência para quem já opera e já entende disso. E aí a gente coloca o nosso stop abaixo do martelo, porque a gente tem a confirmação de que essa região é interessante por conta do que aconteceu no passado. E também a gente tem um padrão de candle nos sinalizando que pode acontecer a mesma coisa. Até porque esse martelo ele foi formado em um contexto baixista. O mercado estava em tendência de baixa e o martelo se formou logo no finalzinho aqui. E padrões de candle de reversão a gente considera só depois de longas tendências de alta ou de baixa. Ok? Então esse martelo aqui ele dá uma confiabilidade maior também pelo que já está acontecendo no gráfico. E aí logo em seguida a gente vê o movimento de alta dos compradores. E como vocês podem perceber, não tocou no stop. Mal chegou próximo. Então a gente analisando as coisas assim, fica muito melhor da gente estabelecer um stop. Só que o que aconteceu? Nesse mesmo gráfico, a gente teve uma situação onde o preço, aqui no primeiro momento, ele apresentou uma continuação de alta, mas ao mesmo tempo ele apresentou um candle de indecisão. E aí, quando o preço voltou para essa região, um martelo também se formou nessa faixa de preço, mas numa faixa de preço em que já apresentou um candle de decisão, ou seja, aqui no passado. Então é capaz do mercado chegar nessa região e ficar indeciso para que lado seguir. Ou ele vai ficar sem força nenhuma predominante, nem força compradora, nem força vendedora. Que foi, no caso, o que aconteceu aqui. O martelo se formou, mas a gente não viu nenhum movimento de alta de continuação. O que a gente viu mesmo foi uma tentativa dos compradores aqui no finalzinho, como a gente pode ver esse candle com pavio grande. Os compradores tentaram fazer movimento de alta, mas a tendência de baixa se mostrou mais forte. Os vendedores empurraram o preço, dando continuação assim à tendência de baixa, tá? Então isso é uma observação para vocês ficarem ligados em situações em que isso pode dar errado se você não souber analisar, né? Porque algumas pessoas já olhariam para esse martelo, colocariam o stop e já comprariam, né? Mas a gente tem que ficar ligado nesse tipo de contexto para a gente tomar essas decisões, tá? A gente tem que observar um todo, não só um candle, como eu falei. E analisar os candles, primeiro, é importante para compreender melhor o gráfico, né? Porque as figuras, os padrões, eles fazem muito mais sentido quando você sabe interpretar, sabe fazer uma leitura de candle. E por fim também para filtrar o sentimento dos players, né? Porque o candlestick, a figura que o candlestick faz, ela acaba refletindo muito o que o mercado está pensando sobre aquele ativo em específico naquele momento. Então é muito comum, por exemplo, você ver lateralizações no mercado quando vai sair alguma notícia relacionada a PIB, quando vai sair quando alguém vai fazer um discurso, ou aqui no Brasil, quando algum projeto está sendo discutido na Câmara que vai ser bom para a economia. Você vê que às vezes aparecem, quando tem esses contextos de que ainda as coisas precisam ser divulgadas, ainda precisam ser discutidas, discursadas, debatidas, é muito comum o mercado ele mostrar esses candles com pavio maior, com uma indecisão maior ou com uma força menor. É por isso que vem a lateralização, porque o mercado ele perdeu força, tanto de vendedor quanto de comprador, então ele fica lateral, porque ambos estão esperando o que aquele discurso vai dizer, o que aquele projeto significa para a economia ou para aquela moeda em questão. Então é muito importante a gente saber analisar o candle para que a gente possa fazer melhor as nossas operações e também estabelecer os nossos stops. Isso é tudo. Eu sei que foi um vídeo complexo. Se vocês não entenderam, eu recomendo que vocês revejam, porque é muito importante. Porque a gente tem o costume de apresentar aqui análises simples, mas também a gente consegue apresentar para vocês análises um pouco mais profundas para que vocês possam tomar decisões de vocês. Então eu espero que esse vídeo seja útil para que vocês possam aplicar isso na operação de vocês, ok? Então o link das redes sociais eu vou deixar aqui embaixo, Instagram, Facebook. E o nosso site também eu vou deixar para caso vocês queiram ver o nosso curso. Também a gente tem o nosso curso, né, com acesso vitalício. E se você não gostar do curso, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Se vocês quiserem alguma coisa mais particular, um treinamento particular, a gente também já está trabalhando com isso. Mas vocês me chamam no meu direct, no meu Instagram, né, Sargento Trader, que aí a gente acerta tudo. E aí eu passo para vocês o que eu abordo no treinamento. Ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui.